hoje eu queria falar com você a respeito de cansaço. Foi essa palavra que Deus me deu. Sobre cansaço. Mas não é sobre cansaço só não, querido. É a forma como nós lidamos com o trabalho e a forma correta de lidar com o cansaço. Porque nós vivemos numa sociedade extremamente o quê? Ativista. Nós vivemos numa sociedade extremamente, vamos dizer, perturbada. A cada dia nós temos que matar um leão. Tempos difíceis. E isso traz em nós um cansaço ainda o quê? Muito maior. Porque além de você vir ao trabalho, você tem que olhar aquele aplicativo onde há tiroteio, que você tem que saber, né? Agora você tem que estar bem informado. Você tem que saber se a via tal está obstruída, não. Então, são várias coisas no nosso dia a dia que contribuem para que a gente esteja cada dia mais afatigado, mais cansado. E nós acabamos nos distanciando mais e mais de Deus e das pessoas na qual nós amamos. E que Deus colocou ao nosso lado para serem abençoadas, para nos ensinar, para que nós venhamos cuidar. Mas nós estamos tão afatigados, cansados, que não nos damos conta disso, que não percebemos, porque nós queremos fazer. E como eu disse para você, a gente está numa sociedade hoje que se você disser assim, qual o teu compromisso no final de semana? Não, eu não tenho nada para fazer, o meu compromisso é comigo mesmo. A pessoa vai estranhar. Que isso? Não tem agenda para pregar? Não tem alguma coisa para fazer? Está em decadência. É assim que a gente diz, está em decadência. Não acredito, você não tem nada para fazer. Porque a gente está vivendo numa sociedade da cultura do fazer. O fazer é mais importante do que o ser. A vida, né, a correria, o trabalho, a vida não, o trabalho diário se tornou, né, o afazer se tornou mais importante do que a própria o quê? A própria vida. Muitas vezes, você pode pensar exagerado, mas até mesmo do que o próprio Criador. A gente está tão preocupado em fazer para Deus, que a gente até se esquece de ter um relacionamento com Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E essa cultura que há na nossa sociedade e que foi impregnada em nós, até mesmo na igreja. Porque, gente, o que eu já ouvi, o nosso descanso não é aqui. Eu amo o meu pastor, mas quando eu era novinha, ele tinha uma frase, ele dizia assim, o diabo não tira férias, e nem eu. Eu achava aquilo lindo. Lindo, lindo, lindo. Só que nós não trabalhamos para o diabo, não servimos o diabo. Nós somos gente. Nós servimos a um Deus que é Pai. A um Deus que nos ama. Não pelo que fazemos, mas pelo que somos. Mas isso já está impregnado em nós. A gente aprende desde cedo
arrumar a cama. Eu tenho uma neurose, eu posso sair 3 horas da manhã, quando viajo 2 horas, eu tenho que fazer a cama, porque a gente foi criado o quê? Assim. E eu estava tão neurótica que quando eu estou no hotel, eu quero, quando eu me vejo, eu estou fazendo a cama. Eu falei, pô, peraí, tem camareira. Virou doença. Mas porque a gente é ensinado, desde pequenininho, você tem que fazer, você tem que trabalhar, e para o seu pai, para a sua mãe ficar feliz com você, você tem que apresentar o quê? Resultados. Se eu não lavar a louça, ela vai me desprezar 1 semana. Se eu não arrumar a cama, se eu não... Nós fomos criados, na sua grande maioria, para apresentar o quê? Resultados. Então a gente fica sempre preocupado com os resultados. E nos esquecemos, queridos, de quem nós realmente somos. E nós transferimos isso para Deus. Não, para Deus gostar de mim, eu tenho que fazer. Olha, eu já vi uma vez uma menina chorando porque se levantou, né? Um profeta ou profetado, o Senhor manda dizer que se você não fizer a obra dele, tua mãe vai morrer. Primeiro, quem tinha que fazer a obra é a mãe. É morrer. Nós não temos um Deus matador, gente. Mas nessa cultura, nessa sociedade, a gente criou essa ideia de que se você só vale se você produzir. Você só tem valor na igreja e para Deus se você fizer. Mas eu quero te dizer nesta manhã que isso é padrão do homem, do mundo, e que o Deus que nos criou e que nos ama não tem nada a ver com isso. E primeiro, Deus, a Bíblia diz que Deus o quê? Em 6 dias Ele criou o quê? Todas. E no 7º dia o que que Ele fez? E olha aí, e por que que você e eu, criaturas, seres, né? Basta um coágulozinho que você fica todo torto, você morre, você tem que aprender a falar, andar. Por que que nós não observamos isso? Deus o quê? Descansou no 7º dia. Deus estava cansado? Não, Deus é Deus, Ele não se cansa. Ele não se afadiga como nós. Mas Deus já estava deixando um princípio para as suas criaturas, para a sua criação, de um tempo. E depois, quando Deus deu os mandamentos, o que que Deus determinou? O sábado. O sábado seria um dia de quê? De descanso. De um dia onde ninguém estaria nessa correria, nessa loucura de querer ganhar mais dinheiro, de querer produzir, de querer fazer, mas é um dia onde as pessoas estariam relembrando, colocando na sua memória que nós somos finitos, que nós somos seres humanos, gente, e que nós precisamos parar, principalmente para ouvir Deus. Porque Deus não se manifesta, Ele não fala, porque Ele não compatua com o nosso frenesi, com as nossas loucuras. E o texto que eu queria ler para vocês
fala justamente sobre cansaço. Mas não é só sobre cansaço que eu quero falar. É da nossa visão, a nossa postura frente ao fazer, frente ao trabalho, frente às coisas para Deus, a nossa postura. E eu não sei se nem deveria fazer isso, mas eu vou ler um texto no Velho Testamento e um texto no Novo Testamento. Eu gostaria que você abrisse suas Bíblias lá no texto, no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler 3 versículos. Aí, para você não dizer que eu estou fazendo doideira, que eu estou pegando só Velho Testamento, então eu vou te mostrar esse princípio no Novo Testamento, na Nova Aliança com Jesus. Amém? Podemos ler? 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15, está escrito assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi o quê? Davi o quê? Se cansou. Veja o versículo 16. Isbi-Benob. Se tem alguma grávida que é uma sugestão de nome, está aqui, né? Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zerua, o socorreu e feriu o filisteu, né, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que eu... Você pode ler para mim? Nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Vamos lá ao Novo Testamento? Você não dizer que eu fiz doideira, que eu só peguei Velho Testamento. Então vamos lá. Marcos, capítulo 6, versículo 30, 31 e 32. Eu quero fazer uma comparação entre esses dois textos. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e o quê? Repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar, o quê? Deserto. Então, queridos, o que esses dois textos, vamos dizer, eles têm em comum? Os dois textos, eles falam a respeito de quê? De cansaço. Mas, como eu disse para você, eu não quero falar só de cansaço, mas a forma correta da gente ver os nossos afazeres e a forma correta de nós lidarmos com o cansaço. O primeiro texto trata de quem? De Davi.
Vi. E Davi, gente, ele foi assim, o personagem mais importante do Velho Testamento. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por Davi. Eu acho que Davi é o cara. Davi era músico, artista, tocava, poeta, guerreiro. Eu fico imaginando Davi, eu certamente seria uma daquelas mulheres que estariam cantando. Saul matou muito, mas Davi matou muito mais. Estava ali, né? Cantando, tietando. Porque Davi, poeta, profeta, e na Bíblia diz que é o único homem que foi chamado e teve o título de um homem segundo o coração de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus, outros tiveram, né? Noé, pregoeiro da justiça, mas o único que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus foi Davi. E eu gosto da história de Davi, porque é uma história, eu sei que tem pessoas que pegam só os aspectos, né? É uma das histórias mais conhecidas, as crianças gostam muito. A gente pega só aqueles aspectos, que ele lutou com Golias. Pregador gosta, né? Eu não sei, eu não posso nem fazer essas doideiras, porque eu não tenho voz. Né? Não sei, não tenho voz, não caio aqui, não consigo fazer esses negócios, fora de forma. Mas, né, ele matou Golias, ele lutou com o urso, e ele fez tudo isso. Mas eu gosto da sua história, porque mostra um Davi humano. Um Davi que nos mostra quem nós realmente o que somos. E nesse texto, eles estão enfrentando uma peleja contra os filisteus. E se você for olhar o contexto do capítulo 21, né, para a gente não pegar texto fora do contexto, o capítulo 21 se inicia fome em Israel e a sua causa. Havia uma fome, havia uma praga em Israel. Por quê? Porque o povo havia quebrado uma aliança. Os israelitas, né? Eles fizeram uma aliança com os gibeonitas. Mas Saul, lá no seu zelo, foi lá e exterminou a maioria dos gibeonitas. E essa história tem referência lá no livro de, se eu não me engano, Deuteronômio, quando Israel fez um juramento que manteria os gibeonitas, mesmo eles querendo enganar Israel. Mas Saul foi lá naquela ânsia de fazer. Observe bem. Saul, ele queria o quê? Fazer. Não, é o meu povo, é a minha nação, eu sou o rei, vou lá, meto a espada, saio, eu estou fazendo. Mas às vezes tu está fazendo tudo errado, meu irmão. Às vezes a gente está fazendo tudo errado. E o zelo de fazer, de lutar pelo seu povo, ele foi lá e acabou com os gibeonitas. E Deus fez com que houvesse uma grande praga em Israel. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi sabia que aquela situação não era algo normal, era algo que vinha de Deus. O Senhor fechou os céus, não chovia, havia seca, e Davi sabia, eu vou perguntar a Deus, vou falar com Deus, e Deus fala assim, ó, isso está acontecendo porque Saul, na sua ânsia de fazer e fazer o que eu não mandei ele fazer, o pior é esse, que a gente acha que está fazendo para Deus, e muitas vezes a gente está fazendo o que Deus não mandou que a gente faça.
E a gente acaba ficando fatigado, doente, cansado, estressado. Gente, vocês sabem aí, pela misericórdia, eu tenho tido oportunidade de sair aí e visitar algumas igrejas. E eu nunca vi o povo tão doente como está agora. Inclusive, posso fazer propaganda, Alexandre? Meu próximo livro é Igreja, Educação e Saúde. Porque é das coisas que eu tenho vivido. Quantos pastores doentes, missionários, quantas pessoas doentes. Não, mas eu estou fazendo, mas você está fazendo da forma errada, você já está ultrapassando, você não está fazendo mais o que Deus quer, mas é o que você acha que tem que fazer. E eu fui convidada para uma conferência lá em São Bernardo. Irmã Flor, pastor, gente boa, né? Nos recebe tão bem. E chegou lá, tinha vários pastores lá. E tinha um pastor, estava doente, gente. Esposa dele, enfermeira, estavam no mesmo hotel, mal. Encontrei ela no outro dia. Ela disse: Thelma, quase que eu fui lá no teu quarto para você orar, me ajudar. Eu falei: por que você não foi? Thelma, passei a madrugada em claro, ele está passando mal, teve que ir para o hospital. E o pastor, irmãos, todo cacarecado. E eu fui conversar com ele: pastor, o senhor não quer que Deus, ele não podia ficar em pé, uma doença na perna, eu me esqueci o nome, agora não podia ficar de pé, a perna inchada. Falei: pastor, o senhor não quer, humildemente, né? Eu dou a sua palestra, eu troco o intervalo, né? O senhor não quer, irmã? Saci tem uma perna só e fica de pé. Eu falei: mas o senhor não é Saci. O senhor é um pastor. Gente, parece cômico, mas assim, ali foi um divisor de água para mim. Eu falei: eu tenho que colocar isso num livro, contar essas experiências. Pastor, mas o senhor não é Saci. Não, mas eu fico numa perna só. E o homem ali morrendo. Aí depois, gente, se eu fosse cobrar por cada consulta, fiquei 3 horas com a esposa lá, chorando, se sentindo sozinha. Não estava cansada, não o físico, mas a alma. A alma. E ao mesmo tempo, gente, eu com pena, eu querendo, porque ele estava tão equivocado. Mas isso, gente, já está enraizado em nós. Ele achava que ele estava fazendo para Deus, era zelo com as coisas de Deus, mas ele estava doente no físico e na alma. A sua alma estava o quê? Cansada. E Saul fez isso aí, ele saiu fazendo o que não era para fazer. E Deus disse para Davi: ó, vai lá no Gibeonita, conserta esse negócio aí, pergunta aí o que eles querem, dá uma indenização a eles, faz o que eles te pedir, que essa praga vai embora. Aí Davi chega lá, né? Cara, o Gibeonita estava assim com sangue nos olhos. Os gibeonitas disseram: não quero dinheiro, não. Eu quero a cabeça de 7 filhos de Saul. Quero a cabeça deles. Vingança, né? E quando eu li esse texto, né? A gente fica assim com esse espírito de vingança. Ah, né? Poxa, que povo, por que eles fizeram isso? Mas a gente faz a mesma coisa. E por isso também ficamos doentes, afatigados e cansados. Pisou no meu pé, tu não vai mandar matar não, mas tu vai orar: Senhor Deus, faz tua vontade, né? Acaba com aquela pessoa. A gente faz quase a mesma coisa. Aí Davi ficou numa situação difícil.
Porque ele tinha uma aliança com Jonatas. E ele sabia que aliança é sério. Né? Aliança é compromisso. E Davi deve ter ficado ali numa situação difícil. Então ele pega 5 filhos de Mical, se eu não me engano. E depois ele pega mais 2 que Saul teve com uma concubina, que era o filho de Rispa. Ele manda matar essa turma toda lá e... Porque Saul queria... Então, se você pegar... Por que eu estou te dizendo? Se você pegar o contexto do capítulo 21, é um capítulo difícil. Cansaço, né? Não físico, mas cansaço também o quê? Mental. Nos afatigamos. Quantas lutas que a gente entra, o estresse, o cansaço. E aqui no versículo 15, então, do capítulo 21, a gente vê que mais uma vez Davi, ele está o quê? Lutando contra os filisteus. E o texto diz que no meio daquela peleja, no meio, o texto diz que Davi o quê? Se cansou. E é interessante, gente, que Davi não se acovardou, que o cabra era valente. Davi não teve medo, Davi não recuou, mas o texto diz que ele o quê? Se cansou. E, gente, eu estava meditando na importância do cansaço. Você já parou para pensar isso? Sabe por quê? O cansaço é um sinal de que nós ultrapassamos o quê? Os nossos limites. Seja em físico, seja mental ou o quê? Emocional. O cansaço, ele é como um sinal. E depois que eu tive esse entendimento, eu até passei a ver o cansaço, mas não mais como algo ruim, mas como algo bom, porque está sinalizando para a gente que tem algo que errado, que você está o quê? Ultrapassando limites. Você já imaginou se a gente não se cansasse? Você já imaginou? Você ia direto, você ia trabalhar, você ia... Então, o cansaço é um sinal. É igual o pessoal no ônibus ontem, eu não entendo nada de carro, mas o pessoal estava dizendo que o problema que deu, geralmente ele já vem dando o quê? Sinal, não é isso? E é verdade, você que tem carro aí, meu pai ficava assim, tem um barulho estranho, né? Você não entende de carro igual a mim, mas a gente entende de geladeira. A geladeira começa a fazer um barulho estranho, a gente vai pifar. O nosso secador de cabelo começa a dar uma... A gente vai escangalhar esse negócio aí. Alguma coisa não está boa. Então, queridos, a gente tem que ver o cansaço não como algo ruim, mas como algo bom, que sinaliza que alguma coisa não está bem. Por quê? Porque nós estamos ultrapassando os nossos limites. Mas, gente, isso é tão claro, mas por que a gente não percebe isso? Por quê? Porque nós fomos criados de uma maneira que diz que nós temos o quê? Que trabalhar, que trabalhar, que trabalhar, que o diabo não tira férias, que nós também não temos que tirar, que Saci tem uma perna só e fica em pé. É essa cultura. É isso que passaram para... E está enraizado, então a gente não consegue. Então, queridos, quando a gente começa a ficar cansado, afatigado, a gente tenta mascarar isso. Mas Deus, Ele é tão bom, tão misericordioso conosco, que o teu cansaço vai se transformar em... em alguma enfermidade.
vai gerar, não tem a tal da doença, você já ouviu falar, psicossomática. Tu vai lá no médico, tu faz não sei o que, 3D, tu faz tudo. Qual o diagnóstico? Não tem nada. Porque não é teu físico. É a tua mente. É a tua o quê? A tua alma. Mas a gente quer mascarar, a gente quer continuar. Aí vem a labirintite, vem a insônia, vem o colesterol que sobe, a pressão que desregulariza, teu cardiologista não sabe mais o que vai fazer com você. Por quê? Porque nós estamos ultrapassando os nossos limites e não nos percebemos disso. Gente, eu tenho o cabelo duro, mas eu tenho, como todo brasileiro, um pé na senzala e um pé na Europa. Eu sou filha e neta de portugueses. E você sabe que todo mundo que vem, que migra de um país para o outro, trabalha muito. E principalmente português, não é não? Não tem sábado, não tem domingo. E a gente foi criada assim, tem que trabalhar, acordar cedo. Acordar cedo. Gente, minha mãe, não sabe assim o domingo, quando assim você já fez tudo, que não tem nada, você vem, chega da igreja, você almoça, você não quer dar aquela cochiladazinha? Minha mãe, se ligar alguém naquela cochilada, ela me acorda. Mãe, por que você não disse que eu estou dormindo? Que vergonha, eu vou dizer que você está dormindo, isso é uma vergonha. Mas eu trabalhei. Foi dessa forma. E com certeza muitos de vocês também foram criados assim. E o que Deus quer me mostrar e quer mostrar a você também nessa manhã? Primeira coisa, que a gente não veja o cansaço como algo ruim, mas como algo bom, como um sinal, um alerta. E que a gente tenha a visão correta do fazer e do cansaço. Segunda coisa, que o cansaço, ele serve para lembrar que nós somos o quê? Gente. Tu é gente. Eu sou gente. Tem gente. Não, eu sou pastor. Tu é pastor, mas tu é gente. Eu sou missionária. Sou mulher de oração, mas tu é gente, querida. Tu é pó. E ao pó, tu vai voltar. O cansaço serve para mostrar a nossa humanidade. Para mostrar que nós não somos nada. Se tem alguém achando que é alguma coisa, eu sinto te dar essa notícia nessa manhã. Tu não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada. Deus é tudo. E é Deus em nós que nos faz vencedores. Quem dava as vitórias a Davi não era a sua força, a sua beleza, as suas estratégias. Quem dava as vitórias a Davi era o Senhor. E quem vai te dar vitória, minha querida? Talvez você esteja como Davi, você esteja também numa peleja, você esteja passando tempos difíceis na tua vida e talvez você esteja também extremamente cansado. E eu quero te dizer que a tua vitória virá do Senhor. É Ele que nos sustenta.
É Ele que nos fortalece. Então, queridos, o cansaço vem, a enfermidade vem, as dificuldades vêm para nos mostrar a nossa insignificância, para mostrar a nossa humanidade, ou seja, para mostrar a nossa fragilidade. Nós somos frágeis. Nós somos imperfeitos. A gente tem que parar com essa mania de que, né? Essa coisa que, esse empoderamento que tem. Você, nós não somos nada. Ele sim, o Criador, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Ele é. E Deus permite o cansaço, a fadiga, para nos lembrar disso. E Davi estava tão cansado, mas certamente o seu zelo pelo Senhor, a responsabilidade, ele era o rei, ele era a lâmpada de Israel. Talvez você esteja dizendo assim, tá bem, irmã Thelma, mas eu vou fazer o quê? Eu preciso trabalhar, eu também preciso. Também tenho responsabilidades de uma casa. Ele era a lâmpada de Israel, ele tinha que estar ali. O que eu vou fazer? Eu vou buscar em Deus o equilíbrio. Eu vou buscar em Deus sabedoria para não cometer excessos. Fragilidade humana. E por que que a Bíblia é fantástica, ela não mascara nada. Ela diz, Davi no meio da peleja, a perninha dele bambeou, ele cansou. Ele era ungido, ele era a lâmpada de Israel, mas nós cansamos. Mas nós não admitimos isso. E infelizmente, as pessoas que fazem uso do microfone, né, elas muitas vezes passam uma imagem de um super-herói, de alguém que não tem cansaço, de alguém que não tem fadiga. Eu fico olhando, observando. Outro dia uma igreja, a igreja do Getsemane, aquele pastor Jorge Linhares, ele fez um encontro chamado Segredo do Coração, Segredos do Coração, para pastores, líderes cansados, estressados, chegar lá e contar os seus segredos, as suas dores, as suas fraquezas. O objetivo era esse, e o propósito que ele fez era o pessoal contar isso, né? Aí eu fui, né? A gente está acordando para uma realidade. Eu ouvi a primeira pregadora, uma bênção. Mas a mulher, sabe? Não, porque eu tenho, porque fé, porque ela não contou uma história. Eu fico assim admirado. Será que, gente, ninguém nunca pensou em desistir? Só eu? Será que nunca deu errado? Será que nunca cansou? Será que nunca a lâmpada teve quase se apagando? Será que nunca? As pessoas passam essa imagem. E a pregadora ali só. É igual Heróis da Fé. Eu amo Heróis da Fé. Mas depois que tu lê Heróis da Fé, tu se sente um lixo, não é não? Ou só eu? Tu se sente, caraca, o cara orava não sei quantas, falava, cara, tu sente... Porque a gente tem vergonha das nossas, o quê?
fragilidades. E a gente tenta o quê? Esconder. Aí você pode pensar, Thelma, você já pensou quase em desistir? Já. Você cansou? Cansei. Esse dia aí que o meu pastor resolveu botar todos os feriados. E eu cansada. Cheio de conta para pagar, cheio de coisa que a gente não sabe o que fazer. Chega em casa, vazamento no telhado. E eu fui falar com a esposa do pastor. Eu dava palestra de manhã e dava palestra de noite. Então eu pedi, eu ia dar palestra de manhã e a da noite eu ia transferir para a tarde para mim poder ir embora mais cedo para minha casa, aproveitar um pouquinho o feriado, porque no outro dia eu tinha que fazer compra. Você pode pensar, irmã Thelma, eu também vou no Guanabara, viu? Eu vou no Guanabara. Lavo roupa, né? Pode parecer que não, mas eu também. Tinha que ir no Guanabara, tinha que fazer compra. E eu fui falar com ela, olha só, pode trocar. Olha só, Thelma, nós não podemos trocar, porque a gente tem uma sequência. Só que esse curso, quem criou toda a sequência foi eu. Não tinha sequência nenhuma. Eu estou há 7 anos. Eu fiz a sequência. Não. Mas é porque tinha que ser o jeito que? O jeito dela. E eu fui, falei, né? Já viram que parece que não, mas eu gosto de falar, mas eu já estou encerrando. Falei. Mas quando eu cheguei em casa, e mais coisas, eu desabei, eu chorei tanto. Eu disse, Deus, eu estou cansada da igreja. Eu estou cansada de pastor, eu estou cansada da esposa de pastor. Eu estou cansada de ser curica, eu estou cansada. Eu estou cansada. Eu estou cansada da política, não aguento mais. E a gente está vivendo 2 extremos, né? Ou se você fala que não vai votar no candidato da direita, então você é de esquerda. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda. Eu estou cansada da política, eu estou cansada de ver gente morrendo nos hospitais. Eu estou cansada de tiroteio, eu estou cansada. Eu chorei ali. A minha lâmpada estava se apagando. Tem momentos, queridos, que a pressão é tão grande que a nossa lâmpada parece que vai se apagar. Parece que vai se apagar. E depois que eu chorei, me acabei, aí Deus veio e trouxe um renovo para mim. Aí Deus trouxe um renovo. Tem momentos que parece que a nossa lâmpada vai se apagar. A gente diz, Senhor, eu trabalhei tanto, eu fiz tanto na tua obra, Senhor. E olha aí, ó, os filisteus, parece que eles estão ganhando, parece que eles estão avançando, Senhor. Mas Deus permite essas coisas, sim, para nos mostrar a nossa fragilidade. A lâmpada quase se apagou em Israel. Talvez tua lâmpada esteve quase se apagando, tu está passando por uma depressão e ninguém sabe, as pessoas aqui vê a gente sorrindo, você olha para o irmãozinho, está tão bonito, tão elegante, mas nós não sabemos as dores, as lutas, não sabemos o que as pessoas enfrentam. Às vezes a lâmpada está quase se apagando.
Mas, e o texto, eu tenho que correr, e o texto diz que o filisteu, quando ele percebeu que Davi estava com a perninha bamba, que Davi estava cansado pela sua expressão, pela sua postura, o que o camarada fez? O gigante disse: agora eu vou lá e vou matar ele. Porque acontece, no momento que nós estamos mais fragilizados, emocionalmente mais cansados, é nessa hora que as coisas vêm sobre nós para apagar mesmo a lâmpada. E nessa hora, o gigante, então, o camarada pega uma lança de 300 ciclos de cobre. E interessante, uma espada nova. Porque diz que naquele tempo, ninguém ali no Walmart comprava uma espada. A espada era passada de um para o outro. E Davi, ele ficou com a espada de quem? De Golias. E certamente, esse Isbibenob, ele estava com uma espada nova. E ele diz: agora eu vou ferir esse camarada aí que tirou a espada da nossa família. Agora eu vou acabar com ele. E ele vem com toda a fúria. E a gente pensa assim: a lâmpada vai se acabar, vai se apagar. É tanta coisa acontecendo, gente. É tanta coisa que vem para apagar a nossa lâmpada. Para quê, queridos? Para tirar a nossa esperança. Talvez você sonhou com o ministério. E o tempo tem passado. E talvez a tua lâmpada está assim, ó. Só falta um pouquinho para se apagar. E você diz assim: nunca vai se cumprir na minha vida. Aquele sonho que você tinha de ser missionário, missionária. Eu dediquei minha vida inteira. As pessoas falam assim: Thelma, você não casou, né? Às vezes na nossa conversa, culpa de Deus ou não, culpa minha mesmo. Porque em vez de eu estar correndo atrás do marido, no tempo que eu era toda magrinha, toda tchutchuca, eu estava trabalhando. Eu estava, sabe aonde? No presídio. Eu estava no Carlos Chagas, pregando. Aquele hospital, gente, há 20 anos atrás já era fedido do mesmo jeito. Horrível. Eu estava ali, ó, consolando. Eu estava na comunidade do Morro do Jorge Turco, lá em Rocha Miranda, Coelho Neto, lá na Caixa d'Água, evangelizando. E aí a gente vê a irmãzinha, né? Foi lá no mundo, deu uma sambada, tal, voltou. E volta. E a gente, Senhor, a lâmpada era quase se apagando. Quem eram os meus amigos? Aqueles que ninguém queria. Sabe aquela gente problemática? Pobre, doida, eram meus amiguinhos, tudo meus coleguinhas. E a gente, Senhor, e aí? E passa o tempo. Eu ouvi tanta gente, eu vi tantas vezes: vou te dar passaporte. Meu Deus, era para mim ter uns 500 passaportes. Vou te dar passaporte, vou te dar mala, vou te levar. E eu não saía de Rocha Miranda. E o tempo passando. Igual Davi, já cansado de guerra, de luta, de peleja com o filisteu. A lâmpada, querido, vai se apagando. Vai se apagando. Tirei um passaporte, pastor Claudionor. Thelma, irmã, tem passaporte? Tira um passaporte. Pastor Claudionor é uma benção, né? Ele é o gerente mais assim elegante que tem aqui. Todo respeito. Eu gosto, já viu quando ele está pregando? Eu queria ter a classe dele. Assim, aí ele dá direitinho no ângulo.
Aí ele vira, dá aquela paradinha. Ele sabe exatamente se posicionar. Se eu fosse, ele não fosse um pastor, ele ia ser, né? Um artista, assim. Maior classe. Pastor Thelma, tiro o passaporte. Tirei o passaporte, fui lá, gastei dinheiro sem ter, o passaporte expirou e nada. E a lamparina, ó, a lâmpada. Chegou uma época que eu dei todos os livros de missões, e se viesse falar alguma coisa de missões comigo, eu saía. Eu não queria nem ouvir essa história, não queria nem saber desse negócio. Eu disse, a lâmpada já se apagou. Aí, quando eu disse, a lâmpada já se apagou, eu recebo aí um convite do irmão Ronaldo, viu? E vai para Angola. Disse, nossa, tira o outro passaporte. Melhor, porque agora tem validade de 10 anos. 10 anos. E eu quero dizer para você, querido, eu já vou encerrar, que Deus é fiel. Deus é fiel. Me deram tanto passaporte. E eu nem acreditava mais nesse negócio. E vocês sabem, como eu disse, eu sou filha e neta de português. E eu nunca me liguei que eu tinha direito à cidadania. Nunca! Porque eu não pensava nisso, eu nunca pensei nisso. Tem gente morrendo por um passaporte europeu. Tem gente, né? Eu estava lendo que pessoas, para conseguir o passaporte italiano, o pessoal tá indo até a 20ª geração. O pessoal pega uma folhinha que o avô trouxe, o bisavô, e quer levar lá. Isso é prova de que eu tenho. Porque as pessoas estão cansadas. Todo mundo quer. E eu descobri, eu descobri assim, caramba. Alguém falou, Thelma, por que você nunca tirou cidadania? Tirei. Eu agora tenho dupla cidadania. Eu tenho pé na senzala e tenho pé na Europa. Só falta agora tirar o passaporte europeu. Olha aí, olha aí. Não é vários passaportes, mas eu posso ter 2. E um que me abre as portas de vários países. Mas a lâmpada estava apagando. E quando eu cheguei ali em Angola, que a gente foi para o carro, eu botei óculos escuros. Não pelo sol, porque eu chorei no carro da irmã Lídia, de ver que Deus é fiel. Que Deus cumpre, vou chegar lá. Aí eu fui para Angola. E foi uma benção, né, pastor Silvio? Eu guardei a passagenzinha, guardei tudo. Porque eu falei assim, pode ser que nunca mais eu saia do Brasil de novo, né? Aí veio outro convite para Moçambique. A lâmpada estava se apagando. Você pode pensar, mas é uma empresa. Você foi vender livro, você foi vender currículo. Não, eu fui fazer a vontade de Deus. Porque no meio de tantas pessoas, poderia não ser eu. E lá em Moçambique, quando eu fui, eu falei, Deus, eu não quero só apresentar currículo, eu quero evangelizar, ganhar alma. E o pessoal do comercial sabe, eu fui lá com meu dinheiro, eu comprei a revista O Caminho para o Céu e levei. Algumas pessoas falaram para mim, tu vai arrumar confusão, tu vai dar a revista para os outros. Eu falei, não é. E eu evangelizei ali no hotel.
para as camareiras. Teve uma que eu disse para ela: você quer ir para o céu? Quero, dei. Ela recebeu aquela mensagem e ela saiu gritando pelo corredor: ô Lili, vem cá, Lili, vem cá. Tem uma missionária aí do Brasil, vem cá, ela tem um caminho para o céu. Dá um caminho para o céu para ela também. Toma, está aqui o caminho para o céu. Mas a lâmpada estava se apagando. E a gente já estava cansado, trabalhamos, né, pastor Silvio? Uma benção. Demos ali, pastor Alexandre, pastor César, e a gente ali com aquela multidão ensinando. Aí chegou no domingo, a gente ia voltar na segunda. Domingo, nós estamos de folga. Opa, né? Aí vem o pastor da igreja de lá. Olha, eu quero que vocês preguem. Saiu distribuindo a gente, cada um lugar. A minha igreja, a irmã Thelma pediu o pastor Tiago para mim levar com a esposa dele. A igreja da irmã Thelma, todo mundo tinha uma referência. A igreja da irmã Thelma, ninguém sabe onde é. Quem é o pastor? Ninguém conhece. Jesus, meu Deus do céu. Cansada à noite, né? Que deu, ó, amanhã vocês vão pregar na igreja, né? Porque essas boas notícias vêm sempre ao findar do dia, né? Quando sombras vespertinas cobrem já o céu, veio a notícia. Eu falei: Senhor, e agora? Estou cansada, vou estudar. Aí vem mais uma coisa. A Thelma quer o quê? Estudar. Eu quero fazer esboço. Eu quero PowerPoint. Aí Deus disse: não vou te dar nada disso. Tu vai dormir. Amanhã eu te dou a palavra. Eu consegui dormir. Chegou no outro dia, o irmão Tiago me levou. Chegou lá na igreja, né? Eu estava com aquele cabelo louríssimo, né? Todo mundo me olhou assim: da onde saiu esse ser? As irmãs tudo de lenço na cabeça. Cheguei: irmã Thelma, esqueci de avisar, essa é uma igreja tradicional. As mulheres aqui usam lenço, elas não usam. Eu falei: não, mas você é visitante. Ai, graças a Deus. Porque eu já ia pegar um pano de mesa, uma toalha, qualquer coisa, amarrar na cabeça. Graças a Deus. Todo mundo me olhando estranha. Eu disse: Deus, e agora? O Senhor falou que ia dar a palavra. E né? Porque como eu falo, Deus ele faz abundantemente. Para me deixar mais nervosa. Eles entendiam português. A língua oficial de Moçambique, né, isso é o português. Mas eles têm vários dialetos. E aquela igreja, por ser uma igreja tradicional, eles eram obrigados, todo mundo que vai lá tem que ter um intérprete. O culto só pode ser em Xangana, que é a língua de Maputo. É Maputo, né? Maputo. Eu falei: legal. Além disso, o cara está me ouvindo em português, está me entendendo. Aí ele ouve, aí tem que ter um tradutor para falar na língua dele a mesma coisa que ele já ouviu. Eu, Senhor, obrigada. E peguei a Bíblia. E Deus deu a palavra. E para a glória dele, naquele dia, 13 mulheres aceitaram a Jesus. 13. O pastor ficou tão feliz e ele dizia para mim: 13 almas, 13 almas. Eu, ok, né? Tipo, eu não fiz nada. Ok. Que, como diz o meu gerente, ele tem uma frase, ele diz: se não sabe ler, cheira. Aí, eu acho que o pastor, nessa escola, ele pegou, fez assim para mim, ó. Pegou um papelzinho, escreveu 13. Falou assim: cheira, porque acho que ela não está entendendo. 13 mulheres aceitaram a Jesus. 13 mulheres tiveram a sua vida mudada. Mas a chama estava se apagando. Mas, queridos, no versículo 17 diz assim:
Porém, Abisai, filho de Zerua, lá no texto de 2 Samuel, né, 21, no versículo 17, diz assim: porém, Abisai, filho de Zerua, o socorreu. Socorreu. Ele se lançou na frente daquele gigante, daquele homem, e livrou Davi da morte. Querido, talvez a tua chama esteja se apagando, talvez as pessoas não vejam, as pessoas não percebam, mas você está cansado, afatigado, pensando em desistir. Mas eu quero dizer nesta manhã que assim como Abisai socorreu a Davi, o Senhor te socorre. Oh, o Senhor envia um socorro para você, meu querido. E o Senhor está te dizendo nesta manhã, que a tua lâmpada não vai apagar. A tua lâmpada não vai apagar. O teu ministério não vai morrer, o teu sonho não vai morrer. A palavra que o Senhor deu a você se cumprirá, porque Ele é Deus, Ele é o nosso socorro. O salmista disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor mandou Abisai, e eu quero te dizer nesta manhã, pelo Espírito de Deus, que o Senhor vai mandar também Abisai para te ajudar, para te dizer: não desista, não deixe a tua lâmpada apagar. Às vezes ficamos cansados, oramos e parece que quanto mais a gente ora, a situação fica pior. Tem uma frase: ora que melhora, mas às vezes não, você ora e o negócio fica pior. Mas não desista das tuas orações. Não desista do teu jejum. Talvez alguém diga: que besteiras no Joá. Nós temos um Deus de graça, mas o jejum é para o nosso tempo. Estou cansada. Talvez você esteja dizendo: estou cansado. E talvez, quantas vezes, queridos, eu converso com a minha mãe de novela, mas eu não posso conversar das lutas, das dificuldades, porque ela tem 90 anos. A gente não pode falar para ninguém na igreja, porque se você fala da sua fraqueza, do seu cansaço, depois você está orando: olha lá, aí, ó, está pregando, olha lá, estava morrendo, agora está pregando. Mas nós somos gentes. Mas o Senhor é Deus. Ele conhece a tua fragilidade, Ele conhece a tua deficiência. E eu quero dizer para você que a tua lâmpada não vai apagar. O Senhor vai enviar socorro para você. O Senhor vai enviar Abisai. Oh, yesharamane karabayerere xerebaias. Meu querido, minha querida, vou dizer para você também: procure ser um Abisai. Aqui na empresa, eu tenho Abisai. Estou lá, estou cansada, chego para essa pessoa e a gente... Seja um Abisai. Quando as pessoas chegarem para você e dizer: eu estou cansada, não fica citando um monte de texto bíblico, não. Não fica querendo dar uma resposta, não. Não fica querendo dizer: você está assim porque você quer. Você está assim, você não vigiou. Porque o ser humano é ruim, né? E o outro está ferido, ele quer acabar de arrebentar.
Jesus disse assim, não esmagará o que? A cana quebrada, nem apagará o que? O pavio que fumega. Ou seja, o camarada já está mal. Não fica perguntando por quê, a culpa é tua, a culpa é... Inclusive, quando a gente passa por situações difíceis, a gente sempre quer achar um culpado. Bem feito, Tiago. Seja Abisai. Ouça. Ajude, seja Abisai. Seja Abisai. Porque de filisteus, querido, o mundo já está cheio. Está cheio. Para acusar, a gente já tem o diabo. Seja um Abisai. E Deus enviou Abisai. E os homens disseram que não se apague a lâmpada de Israel. Sabe por que você vai ser Abisai? Porque nós somos igreja. E quando a lâmpada de alguém se apaga, meu irmão, é ruim para a igreja do Senhor. E como igreja, nós somos o corpo de Cristo. Quando uma luz apaga, é ruim para o corpo todo. Se o sangue deixa de circular no teu dedinho, o teu dedinho vai necrosar e todo o corpo, se não for tratado, vai sentir. Nós somos igreja. Você é igreja. E a igreja do Senhor precisa de Abisai. Que pessoas que vão na frente, que lutem, que ajudem, que restaurem. Que levante, que traga esperança. Precisamos de Abisai. Deus envia o socorro, mas seja um Abisai. Porque às vezes do nosso lado, a gente vê pessoas sofrendo, pessoas massacradas. E a gente não dá uma palavra. Não é comigo. Eu não quero me comprometer. Eu não quero saber. Cada um que cuide da sua vida. Não. Nós somos igreja. Nós somos corpo. Nós fomos chamados para ser Abisai. Já estou encerrando, eu falo demais. E a segunda parte do texto, Thelma, dava uma outra pregação. Mas eu vou resumir aqui. Davi, lâmpada de Israel. Nós, crentes em Jesus, somos a luz do mundo, amém? Você não é só uma lâmpada, você é a luz do mundo. E os discípulos, eles saíram, né, no texto lá de Marcos 30, 31, 32, eles saíram anunciando a palavra do Senhor, pregando, expulsando o demônio. E eles vêm até Jesus, eles estão felizes contando o que o Senhor Jesus tinha feito, mas eles também estavam o quê? Cansados. E Jesus disse assim, olha, vocês estão afatigados, vinde aqui a um lugar, o quê? Deserto. E Jesus diz o quê? As palavras de Jesus. Repousai um pouco. Repousai um pouco. Talvez um de nós diria o quê? Meu irmão, o teu descanso não é aqui. Não é isso que a gente ouve? Teu descanso não é aqui. Irmã, está chorando de quê? Está chorando de quê, meu irmão? Teu descanso não é aqui. Meu irmão, continua.
Mas Jesus, ele tratou o cansaço como se deve ser tratado. Jesus não menosprezou o cansaço dos seus apóstolos, dos seus discípulos, porque ele conhecia a humanidade deles. Ele era Deus, mas ele também era homem. Ele também se cansou e ele tratou o cansaço como deve realmente ser tratado. E como deve ser tratado? Repousando um pouco. Mas a gente acha que parar é derrota. A gente acha que retroceder às vezes é derrota. Não, queridos. Davi, o que eles disseram? Nunca mais saia o quê? Retroceder. Por quê? Porque era um novo tempo na vida dele. Os discípulos, o Senhor disse o quê? Eles estavam realizando, evangelizando, pregando, curando. O Senhor disse o quê? Não, vem aqui, vem para um lugar à parte. Você precisa descansar. Então Jesus, ele tratou sobre o cansaço dentro de uma perspectiva correta, bíblica. Qual a solução para o cansaço? Repousar. E eles foram para o lugar o quê? Deserto, fora dos holofotes, fora da mídia, fora das redes sociais, fora Instagram, sei lá como é que é o nome, YouTube, fora. Vai para um lugar deserto. Para. O que Jesus estava dizendo? Para de fazer. Vou cuidar da alma de vocês. E foram num barco para um lugar deserto. Então, queridos, Jesus reconhece o cansaço deles. E Jesus cuida deles. E eu quero te dizer que o Senhor Jesus reconhece também o teu cansaço. Ele quer cuidar de você. Porque você, Davi, era a lâmpada para Israel. Mas você é a lâmpada para as nações. Você é a lâmpada para os povos. Você é a lâmpada para o mundo. Deus ainda tem muito a realizar através de você. Você, eu. Seja na tua casa, no meio da tua família. Seja na igreja. Seja aqui, seja onde for, querido. Jesus reconheceu o cansaço. E ele cuida dos discípulos. Ele trata do problema como deveria ter. Jesus tem compaixão dos discípulos. E é interessante que a gente vê esse texto. Que quando eles vão para esse lugar deserto, chega lá, já tem um monte de gente faminta. E Jesus dá um tempinho e cuida da multidão. Jesus dá pão. Então, queridos, Jesus, ele cuida das necessidades do mundo, da multidão, mas ele cuida de você também. Ele cuida de você. Você é tão importante para ele como os famintos. E eu quero dizer que você é mais importante para ele do que a obra. Mais importante do que o fazer é o ser. Amém, queridos? Que o Senhor nos renove. Que a nossa lâmpada jamais venha se apagar.